Olá, amigos. Estamos apresentando então agora, hoje, um tema bastante interessante, que é sobre o glúten. Aquela substância que está presente nas farinhas que a gente usa, o pão nosso de cada dia. O que é glúten? Glúten é um composto de proteínas que fica armazenado nas sementes de alguns cereais da família das gramíneas, principalmente das espécies como o trigo, cevada, triticale e centeio. Esse composto de proteína é necessário para a germinação e o crescimento do broto da planta. Porém, com as alterações genéticas que essas espécies sofreram nos últimos milênios e as mudanças nos métodos de colheita e processamento hoje, há uma concentração maior de glúten na farinha de trigo do que é encontrado na farinha produzida pelos nossos antepassados mais remotos. Doenças relacionadas ao glúten. O reconhecimento de que as reações ao glúten não se limitam à doença celíaca levou um grupo de 15 especialistas internacionais da Universidade de Maryland ao desenvolvimento de um documento que estabeleceu uma nova nomenclatura e classificação para as doenças relacionadas ao glúten. Doença celíaca. A doença celíaca é classificada como uma resposta imunológica intensa ao glúten em indivíduos que possuem o gene da doença. Ela já foi considerada uma patologia extremamente rara e típica de indivíduos com ascendência europeia. Hoje, no entanto, ela é encontrada em todo o mundo, chegando a atingir 1 em cada 100 pessoas no mundo todo. Entre seus sintomas mais fortes estão quadros de diarreia, constipação, má absorção de nutrientes e dores abdominais. Porém, muitos portadores do gene com suscetibilidade à doença celíaca podem ter sintomas mais leves ou mesmo não apresentarem. Quais alimentos contêm glúten? A farinha de trigo é a base de inúmeros alimentos presentes em nossa dieta, mas não são apenas estes que podem conter o glúten. Confira abaixo alguns dos principais alimentos que contêm glúten: massas em geral, pão, biscoito, bolo, macarrão, pizza, salgadinho, etc. Cerveja em geral e bebidas como aditivos provenientes da cevada, germe de trigo e semolina, cereais e barrinha de cereais em geral. Porém, isso não quer dizer que esses alimentos sejam proibidos para pessoas com restrições ao glúten. Há, por exemplo, versões sem glúten de bolos, cervejas e barrinhas de cereais. Por outro lado, uma série de alimentos que podem conter glúten por conta de ingredientes menores, modo de preparo ou compartilhamento de maquinário de produção conhecido como contaminação cruzada, como, por exemplo, versões industrializadas de molhos como ketchup, maionese e molho para salada, temperos prontos e sopas desidratadas, suplementos nutricionais, hambúrguer vegano, salsicha e batata chips, bebidas maltadas como uísque e aveia. Como substituir o glúten na dieta? Apesar de uma dieta sem glúten ser benéfica apenas para celíacos, alérgicos ao trigo ou sensíveis ao glúten, muitos veem os alimentos sem glúten como os mais saudáveis associados com a perda de peso. Porém, ser livre de glúten não equivale a ser livre de açúcar ou ser saudável, magro ou conter baixo teor de gordura. Por outro lado, os cereais integrais, ricos em fibras, são partes importantes de uma refeição bem equilibrada, porque fornecem uma boa fonte de vitaminas, minerais e fibras. Por isso é preciso inserir na dieta substitutos para o trigo. Algumas boas opções de alimentos de grãos integrais incluem a pipoca, o arroz integral, a aveia sem glúten certificada, a quinoa e o trigo sarraceno. Então, para quem quer ou precisa de uma dieta sem glúten, a dica é incluir outros cereais, evitar substitutos com carboidratos simples, açúcares e xaropes adicionados de gorduras trans. Uma forma de atingir esse objetivo é utilizando alimentos in natura, legumes, verduras, frutas e oleaginosas,
são, em sua grande maioria, isentos de glúten. Assim, quando a troca de produtos de farinhas ricas em glúten se faz por esses alimentos, a dieta fica mais fácil, a perda de peso é atingível e a saúde é fortalecida. Até por isso, a dieta sem glúten é por vezes vista como uma alternativa para a melhoria na saúde em geral. Então, amigos, espero que tenham gostado. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever e compartilhar o canal.